Olá pessoal, eu sou a Isabela Capistrano e hoje então vou apresentar o trabalho Zumbis ao Ataque, proposta de um jogo para o ensino de dinâmica populacional, que foi então desenvolvido em conjunto com Rubens Cividati e vai ser então apresentado agora no Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. Então vamos ver um pouquinho sobre o jogo na educação. Então o jogo ele pode ser usado para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Mas como isso? Ele pode ser uma ferramenta aí para exercício da assimilação e fixação do conteúdo, auxiliando então o professor. E quando a gente pensa então, no ensino de geografia, o jogo ele se configura, como uma estratégia muito adequada por ser então motivador e contribui aí para o aluno construir o seu próprio conhecimento. E aí, pensando ali na dinâmica populacional, esse conteúdo é um processo complexo que acaba dependendo de vários fatores, desses conceitos de demografia, como as taxas de natalidade, de mortalidade e a migração. Então, a proposta, do nosso trabalho foi desenvolver um jogo estilo RPG para trabalhar então o conceito de dinâmica populacional no conteúdo então de geografia para alunos do 7º ano do ensino fundamental 2. Então, o que é o RPG, O RPG é um estilo de jogo, como eu já comentei, que é o Role Playing Game, que é basicamente um jogo de interpretação de personagens. Então, nesse jogo, cada jogador, no caso, cada aluno, ele vai representar um personagem e cada personagem tem uma função diferente. Então, o jogo nosso foi baseado muito no Bang, que é um jogo de RPG de mesa, em que a gente tem 4 personagens. Cada personagem, então, tem uma função diferente e tem também as cartas de ação. Então, a ideia foi a gente colocar uma dinâmica populacional baseada no Bang. Então, a gente tem, no caso, 3 cartas. Então, a carta do zumbi é a carta que vai representar, o personagem que representa, então, a mortalidade. Então, ele é a morte. Enquanto o humano, ele é a taxa de natalidade. E o cientista, é um humano, mas ele vai ter ali o papel de transformar, então, o zumbi em humano. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre a dinâmica do jogo. Então, temos esse estilo, essas cartas, e as outras cartas são exatamente as cartas das funções. Então, a gente tentou procurar fazer uma descrição bem simples, bem direta, que de forma clara, para ser um jogo dinâmico. E essas cartas, então, pegamos imagens gratuitas disponibilizadas aí no Icon Finder e então fizemos a edição no Photoshop. Em relação, então, à dinâmica, a gente dividiu os alunos em grupos de 3 a 9 alunos, em que cada um, então, representava zumbis, humanos, cientistas. Então, a função do zumbi é transformar os humanos em zumbi, mas como isso, Usando, então, 2 tipos de cartas de ação. O salto, que é quando, o humano ele está mais longe, E garras, que então é para quando o humano está ao lado dele. Já o humano, quando ele consegue a carta de ciência, ele pode se transformar num cientista. Enquanto o cientista, ele vai usar o antídoto para curar, então, o zumbi. E assim, então, a gente tem essa dinâmica aí das taxas de natalidade e mortalidade. Já a migração, ele entra como? A gente tem também as cartas de ação de migração que o cientista pode usar para migrar para um outro grupo. Então, a gente tem ali a dinâmica dentro do grupo e entre os grupos.
bem parecido aí com a dinâmica populacional que a gente vê, né? E aí é bem interessante que, né, quando a gente fez essa dinâmica, acontecia que às vezes, né, os alunos iam todos para um mesmo grupo, e aí um grupo ficava bem pequenininho, outro grupo ficava maior, e aí, então, criamos uma palavra que era a influência do governo. Então, de vez em quando, né, eu via que os alunos estavam sempre indo para um mesmo grupo, eu falava que estava, então, né, colocando lei de incentivo à migração para um outro grupo e criava ali, né, um contexto de, olha, né, precisamos de mão de obra para aquele grupo, ou coisas assim. Então, também acabou que a gente conseguiu trabalhar sobre esse assunto. Então, os resultados, né? Estávamos bem preocupados com a clareza das descrições das cartas, porque queríamos, né, que fosse uma descrição bem clara, em poucas palavras, para ser bem dinâmico esse jogo. E 93% dos alunos indicaram que as descrições das cartas estão bem claras. Então, isso foi bem positivo. Quando questionamos, né, em relação aos alunos terem gostado ou não do jogo, quase 77% dos alunos indicaram que eles gostaram, então, dessa dinâmica do jogo. E ao questionarmos, né, em relação a quanto que o jogo facilitou essa compreensão do conceito de dinâmica populacional, 65% dos alunos indicaram que o jogo foi sim uma ferramenta facilitadora, então, para a compreensão do conceito. Eu gostaria, né, de destacar esse resultado porque esse jogo foi aplicado então em 2 turmas de 7º ano, sendo que essas turmas têm em média 40 alunos. Então são muitos alunos e eles não têm essa familiaridade, né, com o RPG, que era novidade para eles. Então, né, apesar de eu ter explicado várias vezes, ter passado ali nos primeiros minutos, eles tiveram sim uma certa dificuldade em compreender como que seria a dinâmica do jogo. E infelizmente, eu sendo, né, a única professora com vários grupos, totalizando aí cerca de 40 alunos, acabou que, né, foi um pouco difícil eu conseguir acompanhar ali grupo por grupo, tirar todas as dúvidas. Então, acredito que isso, né, pode ter influenciado aí nesse resultado. Mas acredito que esse resultado é sim importante, é sim válido para, né, contribuir aí com a ideia de que esse jogo ele pode sim ser um facilitador nessa dinâmica populacional, né, quando a gente está trabalhando esse conteúdo. Então, além disso, né, a gente percebeu que os alunos eles se envolveram muito, eles realmente, né, foi muito comum a gente ver um aluno que já tinha uma certa facilidade aí com a ideia de jogo e tomar essa liderança para explicar para os alunos. Eles, né, a partir do momento que entenderam bem de ver as regras, né, que foi entregue ali como se fosse um guia com todas as suas explicações, além, né, da explicação dada por mim, eles tomaram essa autonomia aí de se organizando e fazer as migrações. Então foi muito rico e depois, lógico, né, a gente teve uma discussão muito bacana para conversar, para mostrar como que a dinâmica populacional estava sendo exemplificada então dentro desse jogo e como, né, surgiu essa ideia e na verdade essa necessidade da gente colocar o incentivo do governo, né? Então, inclusive acabamos conversando um pouco sobre como funcionam esses incentivos do governo para, né, tanto principalmente de entrada, né, dessas pessoas nos países. Então foi muito rico e eu acredito, né, que esse jogo ele teve sim uma relevância muito bacana para eles verem, né, que quando a gente conversa sobre esses assuntos,
às vezes fica muito vago, porque não é algo que eles veem assim no dia a dia e conseguem entender por ser algo muito amplo, né? Acaba que esse conteúdo de dinâmica populacional é muito complexo e dessa forma a gente conseguiu então fazer uma dinâmica exemplificando então esse conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado do trabalho. Acho que esse jogo também tem uma potencialidade bem bacana por ser algo simples, né, de ser aplicado nas escolas, já que a gente acabou fazendo em próprio papel sulfite, apenas imprimimos, né? Então, eram 60 fichas divididas ali para os alunos, então foi em torno assim de 3 páginas impressas que a gente recortou e distribuiu para os alunos. Então, acaba sendo, né, algo bem acessível para as escolas utilizarem. Então, né, acredito aí que esse jogo ele é bem bacana aí para trabalharmos esse conteúdo. Então, agradeço a atenção de todos.